papo sobre autoconhecimento. Isso mesmo, você conhece o seu corpo? Tem o hábito de se tocar? Já pensou em utilizar um espelho para se autoconhecer? Antes de começar o nosso programa, vou pedir para você dar o seu like e compartilhar. Também siga o nosso canal. Toda semana temos um conteúdo novo para você. Para esse bate-papo, convidamos a fisioterapeuta Renata Costa e ela já inicia nossa conversa trazendo sobre a importância do autoconhecimento. Renata, o que é esse autoconhecimento que vamos abordar? Então, o que é o autoconhecimento? Às vezes essa palavra parece ser uma coisa muito simples, né? Mas não é. É uma palavra, na verdade, é um momento que a mulher precisa ter com ela, que muitas vezes ela não se conhece. E aí eu até devolvo para você. Você se conhece? E aí você para, pensa e às vezes fala sobre essa questão íntima, né? Falar sobre essa questão íntima envolve muita coisa, envolve muito tabu. E a mulher esquece dela, né? Esquece de se conhecer. Então a importância desse autoconhecimento é ela ter uma liberdade, ela conhecer seu próprio corpo, ela ter essa liberdade para se sentir e se tocar. Então, assim, eu gosto até de mostrar muito as peças didáticas, porque essas peças exemplificam muito essa questão feminina, né? Então, aqui a gente tem a vulva e eu falo com as minhas pacientes, em primeiro momento, use um espelho. Chegue em casa, pegue seu espelho para você se autoconhecer. A parte íntima, a região íntima feminina, por muitas vezes, o nome usado é de forma errada. Então, quando você vai direcionar a parte íntima, você não fala vulva. Muitas vezes as mulheres falam assim, minha vagina. Não, mas a vagina é o canal vaginal, é a parte interna dessa região íntima. A nossa região íntima, ela é a parte externa composta por lábios externos, lábios internos, o clitóris, o canal uretral, o canal vaginal e o anal. Então, usa muito a palavra vagina de uma forma errada. A vagina é um canal por onde sai o bebê em partos vaginais, por onde ocorre a penetração no momento do ato sexual, né? Quando tem o ato sexual por penetração do pênis, ou algum objeto, algum brinquedo, e onde sai o xixi, no canal uretral, e o canal anal, onde as fezes, né? Quando saem as fezes. Então, assim, a parte íntima feminina da mulher, mais uma vez eu falo, vagina é o canal interno, é um canal muscular. Vulva é nossa região externa. Então agora assim, para não esquecer, peguem seus espelhinhos, vão lá para frente do espelho, um grande ou pequenininho, como eu mostrei aqui, e vai apreciar a sua vulva, porque ela é única, ela é sua, ela tem cheiro, a vagina, eu até falo, a vagina tem cheiro de vagina. Então se conheça, porque isso vai ser bom para você e para seu parceiro, sua parceira, né? Até em questão de sexualidade mesmo, de sexo. Sexo tem que ser prazeroso, você concorda? Mas quando nesse momento íntimo acontece algum tipo de dor? Sentir dor durante a relação sexual é algo normal? Não, sentir dor na relação sexual não é normal. A gente, como eu falei, vou pegar outra peça aqui, sentir dor na relação não é normal porque o sexo, ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser gostoso, porque o nosso canal vaginal, ele é composto de músculo aqui, é um canal muscular. Quando ocorre a penetração, existem algumas disfunções que a gente cita, né, até no consultório, fala muito sobre que são o vaginismo, a dispareunia. Então essas disfunções, quando ocorre essa dor, tem essas características, né? Então sentir dor não é normal, de maneira alguma. Se a mulher sente dor, tem que investigar por que essa dor. Porque não é
É errado sentir dor na relação sexual. Então, grave essa frase. Sentiu dor, tem algo errado, tem que procurar ajuda. Sexo é prazer. Mas quando se sente dor, tem que procurar ajuda, hein, meninas? Vamos falar sobre as zonas erógenas. Chama aí seu parceiro, sua parceira, aquela amizade colorida, para juntos entendermos que essas zonas erógenas vão além das partes íntimas. Então, quando acontece, né, a questão das zonas erógenas femininas, por muitas vezes o homem e a mulher, ele acredita que as zonas erógenas femininas é vagina, né, vulva, que é a região do clitóris, a região dos lábios externos, mamilos. Às vezes alguns têm uma questão da questão erógena também na questão anal, mas não, zonas erógenas femininas, masculinas, ela é o corpo, entendeu? Então você tem que se tocar, você tem que se sentir, você tem que perceber o que seu corpo está falando. O nosso corpo, ele fala, ele responde aos estímulos que a gente oferece a ele. Então as zonas erógenas não são somente só essas partes íntimas. É uma nuca, é um beijinho na nuca, é um carinho, é um afago, né? É uma brincadeira. Então zonas erógenas não são somente as partes íntimas, é o corpo por inteiro. Está entrando no clima com a gente? Então vamos falar desse órgão do prazer e descobrir mais sobre o orgasmo. Renata, é sério que nós mulheres temos mais de 8.000 terminações nervosas em um órgão? Eu falo sempre, tem que ter orgasmo e você merece ter orgasmo. Orgasmo é o momento, é o ápice do prazer. É quando a respiração fica ofegante, quando a questão de pulsação aumenta. Então você fica bem assim, é o pum, é o bum, né? E muitas mulheres pensam, será que eu tive orgasmo? O que acontece? O orgasmo, outra peça didática que eu gosto muito de mostrar, esse é o clitóris. O clitóris, ele tem essa cabecinha aqui, igualzinho o pênis. O pênis, né, masculino. O clitóris, ele tem ereção, igualzinho tem ereção no pênis, o que acontece no pênis. E ele é o nosso órgão do prazer, que eu gosto muito de falar. A gente tem um poder nas mãos, maior do que os homens. Os homens que me desculpem, mas nós possuímos mais de 8.000 terminações nervosas nesse órgão. E aí o orgasmo, ele é exclusivamente clitoriano. Às vezes as mulheres perguntam assim, mas e o orgasmo vaginal? Ele pode até acontecer, mas por quê? O que acontece durante a relação sexual? Quando acontece a penetração, o nosso clitóris, ele é grande, né? O corpo do clitóris está aqui, ó. E ele é grande. Então, quando ocorre a penetração, o pênis fica encostando nas paredes, no corpo do clitóris. E por muitas vezes é onde ocorre, às vezes, essa sensação da mulher achar mais direcionado na questão vaginal do que clitoriana. Mas o orgasmo, essa sensação, o boom do prazer, o máximo do prazer, ocorre na região clitoriana. Parceria é muito importante em todos os momentos da vida. Você já parou para pensar que o sexo vai muito além da penetração? Então, é isso que como eu citei, né, anteriormente, aquele boom do prazer. E quando eu citei exclusivamente aquela relação onde tem o contato da penetração por o pênis. Mas existem outras relações que não tem o órgão pênis, né, o sexual. Então, é você estimulando, através desse estímulo clitoriano, você tem esse prazer, esse boom, a gente fala assim, é uma explosão de sensações. Então, como saber? Sabendo este autoconhecimento. Então, isso é importante você se tocar, você se masturbar. Masturbação não é pecado, não é feio, você tem que se tocar. Na verdade, até usar uma frase, você tem, ficar muito incisivo, tá tudo certo se você não quiser se tocar agora.
mas é importante você se conhecer. Então se conheça para você entender como é o orgasmo, né? Se conheça primeiro e depois vai caminhando para as outras coisas, né? Para aquela união ali do parceiro, da parceria. Mesmo no século XXI, é importante falarmos sobre tabus relacionados ao sexo. Afinal, autoconhecimento é muito importante. Sexo não é só penetração. O sexo, ele, como eu havia falado, não é sujo, né? A masturbação não é suja. E o sexo, ele é carinho, você ter preliminares, caprichar em preliminares, beijos, sexo oral. O sexo não é só penetração. Então, acontece muitas vezes das meninas, né, falarem assim, eu perdi a virgindade com a penetração. E aí, você já teve aqueles carinhozinhos, aquele mão naquilo, aquilo na mão? Isso é sexo, né? Então, você não perdeu a virgindade porque eu perdi a virgindade porque eu rompi meu ímen. Gente, ímen não é nada. Ímen não é lacre. Ímen é uma pelinha que tem. Pode romper, assim como pode não romper. Isso não é selo de castidade, isso não é selo, não é lacre feminino, né? Então o sexo, ele não é só penetração. O sexo, a partir do momento que você tem o contato com uma parte íntima, como eu brinquei, mão naquilo, aquilo na mão, que antigamente a gente falava assim, já é um ato, né? Não necessariamente não precisa ter a penetração do órgão sexual para ser o sexo, né? Conversamos muito sobre autoconhecimento, masturbação e áreas erógenas. Renata, conta pra gente se existe algum exercício para esse autoconhecimento. Sim, percebo muito. Sabe por quê? Porque nós, por exemplo, né, eu não tive, falando por mim, eu não tive educação sexual na escola. Então, é uma área, por exemplo, falar sobre sexo é um pouquinho, assusta, né? Então, por que não falar sobre sexo com a sua filha adolescente? Ou a sua filha 7, 8, 9 anos? Até mesmo como prevenção da questão dos assédios sexuais, né? Dos abusos sexuais, que acontece demais com criança. Então, é uma área com muito tabu, essa questão do sexo. E é uma área que precisa ser conversada, dialogada e que precisa ter o conhecimento. Então, assim, o sexo é uma palavra que gira em torno de coisas ruins, de coisas erradas, de sujo, de pecado, mas não é, gente. Como que a gente veio ao mundo? Né? Caiu uma florzinha aí e já todo mundo se transformou? Não. O pai teve que fazer sexo com a mãe, né? O companheiro teve que fazer sexo com o companheiro para gerar o filho, para ter o bebê. Então, assim, é uma área que realmente, como você falou, em pleno século XXI, a gente ainda tem muita resistência. E outra coisa, essa questão do autoconhecimento, da mulher falar assim, eu me toco. Aí por muitas vezes a outra que está do lado fala, como assim? Você toca? Você coloca o dedo na sua vagina? Você se masturba? Como assim? Aí acha um absurdo. Mas por que um absurdo? Né? Ela é livre, o corpo é dela. Ela se respeita, ela está no seu, o corpo é dela, Deus fez o corpo para ela, então ela pode fazer o que ela quiser do corpo dela. Então esse tabu precisa ser um pouquinho quebrado, entender entender o que é, entender, se autoconhecer, para que, né, fique tranquila e feliz e tá tudo certo. Então, plugados e plugadas, chegamos ao final desse programa. Toda semana postamos novos conteúdos e para você ficar por dentro das novidades é só clicar no sininho aí. Mas antes, você já sabe, deixa seu like, comenta aí e compartilhe. Um forte abraço e obrigada!